Cara, vamos embora nesse domingo, depois de um dia muito cheio nesse sábado, né? Vamos falar aqui de dois assuntinhos bem rápidos até, mas que são importantes, acredito eu, pra gente poder dar seguimento ao campeonato e dar seguimento ao ano do Fluminense. O primeiro deles, óbvio, vai ser mais destacado ainda ao final desse domingo, né? Quando passar o programa Fantástico. Mas a gente precisa falar sobre John Kennedy. E, além disso, também reforçar um ponto que o Fernando Diniz falou ontem, além de um outro fator que é Matheus Martins. São dois assuntos, né, que são garotos, e o outro assunto, Fernando Diniz, que é a manutenção do elenco, para a gente bater nesses giros de notícias aqui. Eu vou tão rapidamente que eu não vou nem rodar a vinheta hoje não, mas eu sou Gabriel Amaral, você já sabe disso, né? Sou jornalista por formação, sou tricolor de coração e conto com o seu like aqui embaixo para me dar essa moral. Esse vídeo aqui, ele é patrocinado por um lugar onde você consegue ver tudo sobre o futebol do Fluminense. Sabe aonde? O OneFootball, exatamente. Tá aqui, ó, aparecendo o bannerzinho embaixo, aqui do lado aparecendo o QR Code, para você ir para lá, ver as notícias do Fluminense, tudo de mais importante acontece no Fluminense, tá lá no OneFootball. No link que tá aqui na descrição ou no QR Code você consegue estatísticas, consegue os placares em tempo real e até em relação ao Campeonato Carioca, tem também muita informação, tem coisas bem legais lá de Campeonato Carioca. Eu te recomendaria ir lá ver, tá? O link tá aqui embaixo na descrição e aqui do lado no QR Code também. Vamos lá, cara, a gente vai abrir aqui falando, mostrando, na verdade, o vídeo do Fernando Diniz, onde ele responde ontem, e tem uma frase nessa resposta dele da coletiva que me chamou muito a atenção, tá? Tendo ali, enfim, ele falando essa frase, eu vou trazer aqui de volta e a gente vem comentar. Vamos lá. A gente sempre teve um banco bom. Às vezes os jogadores demoram um pouco para poder adquirir o seu melhor ritmo. O Alan desse ano não é o mesmo do ano passado, o Marrone desse ano não é o mesmo do ano passado. Todos os jogadores melhoraram do ano quando eles chegaram para agora. A gente teve mais o acréscimo aí que a gente escolheu a dedo, o Keno, o Lima e todos esses que chegaram, o Jorge. Guga, todo mundo, Vitor Mendes, todo mundo que chegou o próprio garoto, que a gente trouxe o Giovani, que é um menino da base do Santos, que foi muito cedo para o Ajax, e que não conseguiu se firmar lá, mas é um menino também de muita qualidade. Então a gente deu de fato uma qualificada no elenco, mas o grande reforço do Fluminense foi a manutenção do time, e o pessoal que estava aqui, que tinha chegado de fora, no caso do Alan, do Marrone, que estava muito tempo sem jogar, também melhoraram muito. Então acho que a gente de fato está um time mais coeso, e que aumenta as nossas perspectivas de uma maneira positiva para esse ano. Quanto ao... Aí ele vai responder de uma outra coisa, mas isso foi algo... Eu tô batendo nessa tecla, eu confesso que eu não consumi praticamente nada de Fluminense desde a escalação revelada no sábado até agora, quando eu tô gravando esse vídeo, 6 horas da tarde desse domingo. Eu não consumi praticamente nada, que ontem a gente fez a transmissão, enfim, a gente ficou aqui no ar mó tempão, eu fiquei muito tempo no ar, então assim, eu produzi tanto que eu não consumi quase nada, e a live do Canal 20 a gente preferiu deixar pra segunda-feira por conta dos compromissos que a gente tinha, agora de descanso também nesse domingo, depois de tanto trabalho. E aí, essa falta desse consumo me fez não saber se isso está sendo tão repercutido o quanto eu acho que é importante, que é o seguinte: o quanto é relevante e importante o fato do Fluminense ter começado o Campeonato Carioca com 100% dos jogadores titulares vindos da última temporada. Isso é muito importante. A gente não tá tendo a real... Sabe quem tá fazendo isso nesse momento? O Palmeiras. E mesmo assim tá perdendo jogadores. Perdeu o Gustavo Scarpa e vendeu agora Danilo. Ele perdeu o Gustavo Scarpa no fim do contrato e vendeu o Danilo agora. Então, assim, isso é muito relevante. É você já ter a base pronta. Sabe por quê? Porque talvez... Vou dar um exemplo aqui, assim. Mas talvez Germancano não faça uma temporada boa nesse ano. Pode ser que não. Pode ser até por futebol, pode ser porque o irmão dele tá com problema e ele não tá conseguindo se concentrar, pode ser por 1 milhão de coisas, pode ser que o John Arias não renda, pode ser que o Ganso aconteça alguma coisa com ele, pode ser que uma lesão com alguém, então assim, isso pode acontecer, mas você tem todo um outro corpo que já teve sucesso no ano passado, que não precisa de adaptação, não precisa, e mais, o esforço físico desses jogadores que se mantiveram, não foram férias, o Diniz fala isso em outro momento da coletiva, de que não quer que eles estavam de férias, eles estavam fazendo uma preparação física diferenciada e
o Alan, na entrevista que ele dá também depois do jogo, ele chega a falar que o Rezende, que treinava muito mais tempo, o Fluminense conseguiu competir de igual para igual fisicamente com eles. Não era no jogo, né? Falando fisicamente. Fisicamente, um time que estava treinando muito mais tempo competiu com o Fluminense, que está treinando com bola e tal no CT há pouco mais de 10 dias. Então, assim, eu tô gostando de ver do comprometimento desse elenco. Novamente, eu sempre vou reiterar isso, tá? Eu não sei financeiramente como o Fluminense tá, especificamente pro orçamento de 2023. O Fluminense não ter perdido, na verdade perdeu um titular, mas que não era titular, que era o Matheus Martins, né? Disputava a posição. Não ter perdido praticamente nenhum jogador faz diferença, mas eu não sei até onde vai financeiramente o problema que isso pode estar sendo causado, enfim, prefiro esperar o orçamento de 2023 para elogiar todo o panorama. Agora, futebolisticamente falando, dá para dizer que é uma preparação muito boa e as contratações também ajudam. Vamos para um outro tema, para a gente poder falar sobre John Kennedy e Matheus Martins, né, o duplo assunto, mas eu vou destacar aqui, peraí que tá um QR Code do OneFootball aqui que não era para estar agora nesse momento, mas tem aqui a Bet7K, cara, eles aumentaram, o link tá aqui no primeiro comentário, faz o seu cadastro lá agora na casa de apostas que é parceira aqui do Raiz Tricolor, e se você, só pra você entender assim, eles vão dobrar o seu depósito, assim, até 7 mil reais. O regulamento tá lá explicadinho, certinho, mas é basicamente isso. Eles tinham um negócio de dobrar até 1.200 e tal, eles aumentaram até 7 mil. Então, assim, você botou o dinheiro, eles dobram o dinheiro lá como bônus. Vai lá, minha recomendação é essa, assim pra você. Vai lá pra você ver só, o link tá aqui no primeiro comentário, faça o cadastro. Você que tá se cadastrando, se prepara, que em breve a gente vai ter um negócio legal aqui no Raiz Tricolor, mas vai lá fazer o seu cadastro, beleza? Se prepara para poder fazer aí essa participação nossa aqui. Amanhã eu já devo revelar já. Então vamos embora pro outro comentário que é sobre John Kennedy. E a gente começa por John Kennedy para terminar sobre Matheus Martins. Bem, sobre o John Kennedy, acho que talvez você já saiba nesse momento. Se não saiba, eu te informo. A Ferroviária hoje ganhou o jogo por 3-1 contra o Água Santa. Acho que foi contra o Água Santa, tô falando agora de cabeça. E John Kennedy simplesmente foi titular da Ferroviária. Show, beleza. Assim como os daqui do Rio, também do Bangu, os 3 foram titulares. Gabriel Martins, Edinho e Davi. O Edinho deu uma assistência, inclusive, no jogo do Bangu. Mas o John Kennedy não deu só uma assistência, não. A Ferroviária perdia por 1-0 e ele fez os 3 gols da virada da Ferroviária. Fez um hat-trick, vai pedir música no Fantástico, já pediu. A gafe. O maluco pediu uma música evangélica de Thales Roberto e meteu um palavrão na hora de pedir ainda. Confesso que achei levemente engraçado. Mas voltando aqui, concentrando no ponto importante, que é, John Kennedy fez 3 gols na Ferroviária. Se destacou sem dúvida na estreia de um Campeonato Paulista. É óbvio, não era contra o Palmeiras, não era contra o Santos, não era... Mas o Campeonato Paulista é muito infinitamente mais difícil e mais competitivo do que o Campeonato Carioca. E ele já estreou metendo um hat-trick. Isso chama atenção. John Kennedy é um cara de grandes jogos. Ele fez os 2 gols lá contra o Flamengo. É chamativo, sempre foi um cara muito disso. Mas o ponto que eu coloquei no Twitter e que eu queria comentar rapidamente é o seguinte... a torcida precisa entender, mas primeiramente o John Kennedy também precisa entender que o problema de John Kennedy não é o campo. A bola, ele tem futebol. Sempre teve, assim, futebol, desde a base muito novo, quando era titular em categoria acima, sempre se destacou por isso. E quando esteve em campo no Fluminense, com ainda um pouco de comprometimento, se destaca, tal qual está na Ferroviária agora. O problema de John Kennedy é o extracampo, e o 2022 dele mostra isso. O 2022 de John Kennedy dentro do campo foi ruim, foi pior, e eu vou extremar aqui agora. O 2022 de John Kennedy no futebol profissional do Fluminense foi pior do que o 2022 de Alexandre Jesus no profissional do Fluminense. Olha o extremo, exato. Na base ele ainda se destacou lá no Sub-20 quando ele desceu pra jogar, mas com muito mais experiência. E por que eu tô falando isso? Porque ele não tinha comprometimento nenhum. A gente tá falando de um cara que em 2021 tava jogando torneio de bairro. A gente tá falando de um cara que se apresentou em 2022 com uma fissura no dedinho, jogando campeonato de favela. E assim, poderia ser campeonato de condomínio. Ele não pode, ele é profissional, ele é jogador profissional. Falta esse entendimento. Teve problemas com o carro dele com a polícia, teve postando foto em baile enquanto... Então assim, ele teve todos esses tipos de problemas fora do campo que refletem dentro do campo.
Se John Kennedy na Ferroviária, agora é a decisão do caminho dele, e eu acho que a gente como torcida tem esse papel também. Se John Kennedy na Ferroviária, ele, após esses 3 gols, o pensamento na cabeça dele for: longe dos problemas, em Araraquara, com a cabeça mais tranquila, eu rendi e joguei futebol e fui muito bem. Tenho que fazer isso mais vezes. Voltar pro Fluminense e fazer isso. Pô, show. Ele tem tudo pra ser o camisa 9 que tá faltando lá. Se o pensamento dele após esses 3 gols, e eu não acredito que seja porque ele realmente gosta muito do Paulo Angione, quem é mais próximo dele ali é o Paulo Angione. Mas o Diniz também enfim. Se o pensamento dele for: agora eu mostrei que eu tenho valor, e eles quiseram me tirar do Fluminense, agora... Se o pensamento dele for esse pensamento de rancor, ele vai voltar pro Rio de Janeiro, ele vai receber chances, porque vai ter ido bem lá, vai errar pelos mesmos caminhos e vai ter os mesmos problemas. John Kennedy precisa botar na cabeça dele que ele precisa se resolver. Agora, olhando da parte do Fluminense, minha opinião, vocês sabem que eu sou um comércio, né? Minha opinião, fez um ótimo Campeonato Paulista, chegou uma proposta de acima de 3 milhões de euros, 2, 3 milhões de euros, vende. Eu não sei qual o John Kennedy que vai voltar. Eu espero que ele faça um ótimo Campeonato Paulista, mas eu não sei, ele é imprevisível, e eu vou repetir que isso é um problema. Existem histórias incontáveis de John Kennedy, que eu só contaria tendo prova documental pra bancar um negócio desse. Então, assim, apesar de eu estar falando isso, que a cabeça do John Kennedy tem que estar nisso pra um novo clube. O Fluminense precisa ganhar alguma coisa com ele logo, porque ele pode ser uma bomba relógio. Enfim, mas joga demais, o cara é absurdo. 3 gols. Vá procurar os 3 gols, eu não posso mostrar aqui, né? E pra fechar o assunto, John Kennedy, eu vou pra Matheus Martins, que ele se destacou. Eu ainda vou gravar um vídeo sobre o quão bom é Matheus Martins e Luiz Henrique se destacando na Europa, tá? Nesse final de semana, Luiz Henrique se destacou no jogo contra o Barcelona, e agora o Matheus Martins estreou pelo Watford, né? Ele foi vendido ao Udinese, o Udinese emprestou pro Watford, são do mesmo dono, e, bem, eles venceram, o Watford venceu o Blackpool da Inglaterra por 2-0 pela 2ª divisão do campeonato inglês, né? Championship. Matheus Martins entrou, participou da jogada do primeiro gol e sofreu o pênalti que resultou no 2º gol do Watford. Eu vou reforçar aqui mais uma vez. Tô pensando aí, qualquer coisa é porque hoje, senão o vídeo vai ficar muito longo, né? Mas eu vou colocar um panorama do porquê eu acho interessante Matheus Martins e Luiz Henrique se destacarem muito. Por mais que fique a visão nossa de que, nossa, que venda merda, e a do Luiz Henrique eu acho que foi de fato prejudicial todo o contexto, um abraço pro Fio, mas existem outros panoramas. A gente pode ficar chorando leite derramado para sempre, ou a gente pode entender uma lógica de mercado se virando, aí até mesmo para dentro de Xerém. Mas eu explico isso em outro momento. Já falei isso em live do Canal 20, mas explico isso em outro momento com calma aqui no Raiz Tricolor. Mas só para destacar a boa estreia do Matheus Martins lá fora também. Beleza? Bom domingo pra você. Tamo de volta na segunda-feira aí com bastante informação. Já tem jogo na terça-feira de novo. Tamo junto. Até a próxima. Valeu!